Para sempre seja louvado o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dado o louvor, a adoração para todos sempre. Ao Senhor Jesus Cristo seja dado louvor, seja dado a adoração, para que o nome dele seja o primeiro nome de todos os nomes. Glorificado seja Jesus, glorificado seja Deus, glorificado seja o Espírito Santo de Deus que vive e que reina para todos sempre. Ao Senhor Jesus Cristo eu quero louvar, eu quero engrandecer. Abra a sua Bíblia no Evangelho de segundo escreveu João, capítulo 1. É o Evangelho de João, capítulo 1. O versículo é o primeiro versículo do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como é que você entende isso? Veja que este entendimento dá para nós compreendermos que no princípio era o Verbo, era a palavra, aleluia, a palavra de Deus. O Verbo se traduz como a palavra, e a palavra era Deus. O Verbo era Deus. Então, o Verbo era Jesus. A criação deste mundo foi por intermédio da palavra. Ele disse: haja e houve. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja luminares e houve luminárias. Deus disse: haja as expansão das águas e houve a expansão da água. Quem foi que estava na boca de Deus? Era o próprio Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, diz a Bíblia, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de um unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo foi Jesus, a palavra de Deus que estava na boca de Deus. Deus foi o Criador deste mundo. Aleluia! Quando tem Deus é uma dispensação. Quando tem Jesus Cristo é outra dispensação. Quando tem o Espírito Santo é outra dispensação. Não tenha medo de explicação erroneamente de alguns pastores, de alguns tradutores errados da palavra de Deus que explica errado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a criação do mundo foi feita pelo próprio Deus. Deus trabalhou na criação. Deus criou todo este universo. Deus fez este universo uma beleza. Ele fez, não havia nada, e Deus fez tudo para nós habitarmos na terra. Oh, que alegria! Deus disse: haja luz e houve luz. Haja expansão sobre todo o mundo, sobre toda a terra. E houve uma expansão e Deus começou a trabalhar. Então, esse era o Deus de poder, esse era o Deus de autoridade, esse é o Deus que vive e que reina para sempre. Depois, Jesus, no mandamento de Deus, Deus fala com Maria ali, e Maria estava grávida. E Deus falou com ela e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, te cobrirá. E ela não entendia, e ela ouviu aquela voz, e Deus falou que ela ia ser a privilegiada. Maria ficou grávida e foi da pessoa mais importante
importante, o ser mais importante, este ser foi Jesus. Oh, que alegria! A Bíblia diz que Maria, ela recebeu esta palavra da boca de Deus. Como se fará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. E agora o que vai nascer de ti é o Santo poderoso. E José namorava com Maria. E agora José, quando viu, Maria estava grávida. Mas o anjo falou com ele: José, não tema em deixar Maria. Não deixa Maria não, porque o que está ali nela é obra minha, é obra do Espírito Santo. José era um rapaz temente a Deus, orava a Deus, buscava a Deus. Então aconteceu a segunda dispensação. Jesus veio sobre a terra. Com 12 anos de idade, Jesus foi conversar com os doutores, dava perguntas grandiosas, e as perguntas eram muitas perguntas, e a Bíblia diz que José e Maria foi olhar para Jesus e procurou saber onde estava. Em casa de parente, de amigo, Jesus não estava. Ah, como é bom nós sabermos que Deus está no projeto das nossas vidas. Sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus. E depois encontrou Jesus e disse: por que você faz isso conosco? Estava te procurando, estávamos nós te procurando. Jesus respondeu para ela e disse: por que me procuravas? Por que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Da primeira dispensação, do que fez este mundo, do que fez este universo. Então, Jesus é a segunda dispensação de Deus. Jesus é Deus, mas é a segunda dispensação. Oh, que alegria! Jesus veio com 33 anos, bateram em Jesus, mataram Jesus, botaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Você pensa que era um espinho qualquer? Não era espinho que furava, porque quando colocaram aquela coroa de espinho na sua cabeça, o sangue jorrava, o sangue descia. Ah, como é difícil, mas ele era a segunda dispensação. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele veio com o propósito de morrer, porque ele disse: eu dou a minha vida e torno a reavê-la. Eu dou a minha vida e torno a reavê-la. Ele não morreu, não foi a pulso, não, foi por graça, foi pela vontade do Pai. Então estava ali na vontade de Deus. Jesus era Deus, Jesus era o Senhor. Jesus, ele morreu porque ele tinha de morrer, ele tinha de dar esta vida para que nós tivéssemos vida. Ele olhou para você, olhou para mim, olhou para a multidão que está aí, aqui na terra. Não tinha ninguém que fizesse isso. Então, Jesus, ele foi a obra de Deus. Jesus, ele foi a obra completa de Deus. Então Jesus deu a sua vida. Eu dou a minha vida e torno a reavê-la. Então Jesus foi a segunda pessoa da Trindade. O Pai era Deus, foi o que procriou este mundo, este universo, mas ligado com Jesus. Jesus agora veio para salvar a você, salvar a mim, e agora Jesus recebeu todo
todo o poder, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele ressuscitou com glória, com poder, com autoridade. Jesus, ele ressuscita glorioso, poderoso, cheio de graça, cheio de glória, cheio de poder, e vai, visita Pedro, visita os demais apóstolos, visita todos aqueles apóstolos. Quase 500 irmãos ressuscitaram, porque os corpos de muitos santos foram vistos, porque Jesus era Deus. Jesus provou que quando ele ressuscitar a nós também ficaremos glorioso, maravilhoso. Nós vamos ressuscitar para a glória de Deus. Aqueles que não estão, já estão mortos, eles vão ressuscitar. Quem sabe que eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar. Não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem vem buscar esta igreja, mas muitos corpos de santos ressuscitou com a glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, a glória de Deus, o poder de Deus apareceu ali. Bendito seja Deus. Mas está na terceira pessoa agora. Jesus agora deu a terceira pessoa, representando aquele grande dia que Jesus vai vir. Ele não vai nos deixar só. E ele falou para os discípulos: não vos deixarei órfão. Mas quem tu vai deixar? Quem tu vai deixar, Jesus? E Jesus dizia: não vos deixareis órfão. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que alegria! Nós vamos agora ouvir de Jesus, da boca de Jesus, uma ordem poderosa. Ele disse: não deixarei órfão. Vá para Jerusalém, que eu vou encher você do Espírito Santo, o Espírito de poder que o mundo não pode receber, mas vós recebereis do Espírito de poder, do Espírito de glória, do Espírito de fé. Foram para Jerusalém e quando chegaram lá, começaram a orar, começaram a dizer ao Senhor: manda aquela promessa, manda a promessa. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso. O som foi enchendo toda a casa em que estavam reunidos, foi enchendo aquela casa, e eles começaram a receber o poder de Deus, a autoridade de Deus. Começou agora o sopro, o poder, era o Espírito Santo, era Deus, era o próprio Deus encarnado. O Pai já tinha feito a obra dele. Jesus também tinha terminado. Agora o Espírito Santo veio para nos consolar, veio para nos abençoar, veio para nos dar graça. E agora você sente o Espírito Santo. É ele que está falando para você agora. É o Espírito Santo que está te enchendo. É o Espírito Santo que está te dando força. É o Espírito Santo que ora contigo quando você está sem força de orar. O Espírito Santo vai orando, vai falando, e você vai levando as palavras a Deus. Você às vezes não tem palavra, você não sabe falar, você fica até sem força, mas o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de poder vai te dando a palavra, vai te enchendo da bênção, e de repente você fica cheio. Meus irmãos, igreja do Senhor, Igreja Morena, Igreja de Cristo Jesus,
Você não está sozinha, igreja. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, meu senhor, minha senhora, glorifique, exalte a Deus, o Deus de poder, o Deus de autoridade, o Deus da igreja. Deixou o Espírito Santo nessa dispensação. O Pai está fazendo e já fez um trabalho. O Espírito está fazendo um trabalho completo. E Jesus, que é o poderoso, ele veio para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Glorifique a Jesus, exalte ao Senhor Jesus Cristo, porque ele está agora te salvando, ele está agora trazendo a sua vida. Se você agora está querendo aceitá-lo, não perca oportunidade. Oportunidade é ouro. Então agora mesmo aceite a Jesus aí onde você está. Graças a Deus, porque você agora é um filho de Deus. É um filho de Deus que Deus veio para dar vida e vida com abundância. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se haviam perdido. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Fica na dispensação que foste chamado. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a Deus, recebemos a Jesus Cristo, recebemos ao poderoso, o glorioso Deus de poder, o Deus de autoridade. Exalte a Deus em nome de Jesus, exalte a Deus em nome do Deus Todo-Poderoso, exalte a Deus no Espírito Santo, a graça de Deus. É por isso que nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas quando você pede a Deus, quando você vai orando a Deus, você tem direito de pedir em nome de Jesus. Peça o que você quiser, peça a sua bênção. Está agora quando você pedir em nome de Jesus. Glorifique, exalte a Deus, exalte ao Senhor, o Deus de poder, o Deus de autoridade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Glorifique a Deus, exalte a Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Exalte ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia.